Bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu falarei sobre o dízimo, que o dízimo era alimento e não dinheiro. Peço que vocês abram no livro de Deuteronômio 14, do versículo 22. Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 26. Vou começar a leitura e vou explicando durante a leitura dos versículos, tá certo? Vou começar. Aqui na minha tradução, que é a Bíblia Sagrada, essa daqui, ó. Letra grande. Para vocês estar ao contrário, mas essa aqui. Cadê? A Bíblia Sagrada. Começando um estudo, bora lá. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Aí, esse é o versículo 22. Aí, me pergunta, como você planta dinheiro? Você planta e colhe o dinheiro? Aquela famosa árvorezinha do dinheirinho, né? Você não planta, você planta semente e colhe os frutos da terra. As sementes que você plantou geram plantas e essas plantas, consequentemente, geram os frutos no final do ciclo da sua vida, tá certo? E o dízimo era alimento. Beleza? Tá entendendo até aí? Tranquilo. E aqui tá claro, deixando claro. Não venha com picuinha aí depois não, dizendo que não é porque tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. Nas Sagradas Escrituras. E perante o Criador Yahweh Tsebaot, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ele está falando aqui o lugar para os sacerdotes levar o dízimo, levar o dízimo para o lugar que eu vou explicar onde é esse lugar depois quando terminarmos de ler esse versículo. E levar no lugar que escolher para ali habitar, fazer habitar o seu nome, Yahweh Tsebaot. Comerás os dízimos do teu cereal. Os dízimos do seu cereal. É o que? Mantimentos. Do teu cereal. Do teu mosto. E do teu azeite. E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Para que aprendas a temer o Criador Yahweh todos os dias. Por que ele falou para temer o Criador Yahweh? Tipo, quando esse lugar é o Templo de Jerusalém. Depois eu vou postar um link no meu grupo do Telegram, uma foto, mostrando esse Templo de Jerusalém, tá certo? Para vocês terem uma melhor compreensão do que eu estou dizendo aqui. Aí quando eles viajavam, eles levavam o dízimo para esse templo em Jerusalém, e nesse templo eles traziam o dízimo que era 10% da colheita que eles tinham, para levarem para lá, para ser mantimentos porém, a tribo de Levi, que era era quem só podia receber o dízimo, era a tribo de Levi. E porém, tinha outros, que eram os órfãos e as viúvas. Só esses poderiam receber o dízimo e as ofertas. E depois do tempo, depois da passagem do deserto,
que tem um templo lá que eles construíram, que é quando a tribo de Levi existia, no momento que eram os sacerdotes que cuidavam do templo, como está descrito em Êxodo. Êxodo 22, por aí começa a contar a história de como foi a construção do templo, tá certo? Aí, é Êxodo 20 para frente. Não me lembro muito bem não, mas mais aproximadamente isso. Êxodo 20 para frente. Começa a explicar tudo. Aí, para não perder o raciocínio, eles, quando terminaram lá, o deserto, a passagem, uns 40 anos, essa tribo de Levi se extinguiu lá. Não existe. Depois que acabou o templo, acabou a tribo de Levi. E por aí você já retira aquele negócio, tem que dar dízimo pro templo, coisa e tal, e dízimo nem era dinheiro. Era o alimento das outras tribos, que quando eles tinham a colheita, pegavam 10% dessa colheita e davam para a tribo de Levi, durante aquela passagem no deserto. Vocês estão entendendo, compreendendo? Espero que eu esteja explicando muito bem, né? E essa tribo de Levi, como que eu posso explicar? Num tempo lá, quando acabou, a tribo de Levi não recebia mais porque tinha acabado. Aí, nessa passagem, aí depois só ficou quem pode receber o dízimo e as ofertas são as viúvas e os órfãos. Tá certo? Bora continuar a leitura. E quando caminho de for, e quando versículo 24, Deuteronômio 14, versículo 24. Para quem perdeu o raciocínio aqui, é o versículo 24, tá certo? E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, que não te for tão comprido que hoje não possas levar o que? O mantimento, a comida, os cereais, o mosto, o azeite, etc. E os animais. Quando te for tão longo e não puder levar, por está longe de ti o lugar que escolhi Yahweh Tsevaot para ali pôr o seu nome, que é ali onde ele vai colocar seu nome, tá certo? Quando Yahweh Tsevaot te tiver abençoado, então vinde-os e ata o dinheiro, vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher Yahweh de Tsevaot, e aquele dinheiro darás por todo o que seja a tua alma, por vacas, a sua vontade. Vender o dízimo, o alimento, para pegar o dinheiro, levar para a distância de onde for, se for muito longa, para que o alimento não estragasse ou as vacas morressem. Tipo, pegasse, vendesse e levasse esse dinheiro até lá, e chegando lá, trocasse esse dízimo por o que ele vai falar agora, por alimento e o que desejares. Então vende-os e ata o dinheiro, versículo 25, vende-os e ata o dinheiro na tua mão
e vai ao lugar que escolhi a Yahweh Tsevaot, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte. Depois vou explicar outra vez. Essa bebida forte são bebidas tipo cerveja, vinho, bebida destilada, essas coisas. E coisa que a gente é permitido beber, mas só que não exageradamente. Quase que não saiu. Tipo, permanecer com equilíbrio, tá certo? Depois eu explico sobre isso. E continuando. E por tudo o que te pedia a tua alma. Que te pedia a tua alma. Comeu ali perante a Yahweh teu, eu não gosto de falar essa palavra, teu Criador, que aqui está Deus, eu não gosto de falar, teu Criador, e alegra-te tu e a tua casa. Ó, porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, de novo, frutos da colheita, plantação e os frutos, tipo manga, azeite, esses negócios. Cereais tipo trigo, esses cereais por aí. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança contigo. Eles não têm nem parte nem herança, porque eles, como trabalhavam no templo, nessa época, como eles trabalhavam naquele templo lá onde era depositado, no templo de Israel, também, que tem o templo no deserto e esse templo em Israel. Quando eles levavam, quem cuidava dali eram os levitas, e os levitas não podiam trabalhar, não podiam, como é que se pode, produzir roupas, produzir, como que se fala, roupas, não podiam construir, não podiam fazer nada. Precisam permanecer santos. Aí, por não poderem, os outros povos levavam dízimo para aquele templo. E no templo do deserto também, nesse templo agora. E levavam e abasteciam os levitas com 10% de toda a colheita deles, para que eles pudessem se alimentar, pudessem se vestir, pudessem tomar banho com produtos de limpeza corporal e etc. E voltando aqui, e aqui ele fala: porém não desprezarás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Por que ele fala isso? Porque era um povo separado, uma tribo separada. Eles só focavam, a vida deles era só pro templo, tá certo? Por isso que eles não podiam trabalhar, não podiam tocar coisa impura. E quando entravam no templo, saíam e entravam no templo, eles não podiam estar com a sandália no pé. Eles teriam que tirar o sapato do pé para poder entrar e lavar o pé, se possível. Eu acho que tem que lavar o pé também,
para poder entrar no templo, porque era um lugar santo. E era um lugar santo dos santos, santificado, alguma coisa assim que Êxodo fala. No livro de Êxodo 20 e para adiante. Que era um lugar santo, onde o Espírito, a essência do Criador Yahweh que habitava, que era aquele fogo que tem um templo no deserto, e era aquele fogo que descia assim do céu e ficava em cima do templo. Era a essência dele. Era o Espírito do Criador. E terminando aqui, versículo 29. Então virá o levita, virá o levita para pegar, pois nem parte nem herança tenha contigo, o estrangeiro ou órfão para pegar o dízimo. Que era, então virá os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que Yahweh, teu Criador, te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Entendeu, pessoal? E ainda tem outro versículo aqui, só deixa eu me lembrar onde é. Malaquias 3:10. Se puderem abrir Malaquias 3:10 também, só para complementar, eu vou abrir aqui. Deixa eu procurar aqui. Olha aqui, 725. Aí, tipo, só para complementar aquela sobre o templo que eu falei, tá aqui em Malaquias 3, em Malaquias 3:10, tá certo? Eu vou começar a ler agora. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso é Yahweh falando, o pessoal que levava as outras tribos de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei provar de mim nisto, diz Yahweh dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. Tá certo? Aqui ele fala que ele vai levar, as outras tribos levam para esses outros lugares, tá certo? E quando ele fala no versículo em Deuteronômio 14, 25, 26, ele está falando da troca do dízimo por dinheiro. Ele fala lá nesse versículo que acabamos de ler, que você comerás o dízimo, trocarás e comerás e fartar-se-á com o dízimo na presença do Criador Yahweh de Sebaot. Quando ele fala isso, quer dizer que o alimento é o dízimo, tá certo? E o dinheiro, que o dízimo não é dinheiro. E o dinheiro já existia antes desse processo todo, entendeu? Tanto que, quando ele fala de dízimo, é os alimentos, os mantimentos que serão levados para que os levitas, que não tinham herança com os israelitas,
e as órfãs e os órfãos e as viúvas, tá certo? Só esses três poderiam receber, tá certo? E, não tem, e já daí você já tá em a virada de chave assim. E por que o povo hoje nessas denominações aí pede dinheiro? É mentira. Os lobos devoradores. Como vou explicar agora. Vou abrir aqui. Abra a Bíblia em Atos 20, Atos 20, do 29 a 31. Vou abrir aqui a minha. Ok. Explicando agora sobre esses falsos que se dizem escolhidos do Criador. Eles estão roubando você. Em Atos 20, 28, 29 ao 31. Vou começar a ler agora. Versículo 29. Porque eu sei que isto, depois da minha partida, isso é o Messias falando, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, vão roubar o quanto puder, e que entre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, que estão falando nessas igrejolas aí, tipo a tal de dom de línguas que é não sei o que, decanto, a súpria, não sei o que. Isso é palavras perversas que dizem que você vai perder a salvação porque não está pagando. Se o Criador é o dono do ouro e da prata, tá roubando o que dele? Tá entendendo? Eles falam isso já para manipular você, para que você ofereça o dízimo. E manipulam de outro jeito, dando medo que se você não der o dízimo, você vai parar para o inferno. Se a própria palavra fala que você não vai perder a salvação, por nada e por ninguém, quando o Criador dá a salvação para você, ninguém em nada terá a salvação de você, nem mesmo a morte. E o povo fala, depois eu vou explicar sobre isso em outro vídeo, que o suicídio é não sei o que, aí quem se suicida perde a salvação. Peraí, se nada nem ninguém pode tirar, por que a morte pode tirar? Se o Criador e o Messias, que tem a chave da morte, como a morte é mais poderosa do que o Yahweh e Yahushua? Me diga. Tá entendendo? Não tem base bíblica. São essas palavras perversas para manipular você, para dar dinheiro dele, para eles andarem de carro importado, pegar mulheres, esses negócios tudo. Manter aqueles templos para continuar roubando de outras pessoas. Vocês estão entendendo? Aí, levantar homens que falarão, versículo 30, coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atrair os discípulos, as pessoas, para perto. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que, durante 3 anos, não
cessei noite e dia de admoestar com lágrimas e cada um de vós. Ai. Ele quer dizer aqui que ele lutou, tá certo? Para nós, tá entendendo? Que foi o sacrifício dele. Ensinou a gente dia após dia, tá entendendo? A palavra, e para a gente estar baseado na palavra, para não cair nessas confusões, nessas mentiras, nessas palavras perversas, como diz no versículo 30, para não cair e não sermos roubados. Entenderam? E aí, por enquanto, esqueci do versículo. Não, tá certo. E é isso. E outro, eu vou falar outro versículo aqui para vocês, para complementar mais ainda. 2 Pedro, livro 2, versículo 3. Vou colocar aqui, tá certo? Só vou procurar aqui na minha Bíblia. 2 Pedro. Agora falando aqui, 2 Pedro, versículo 2, livro 2, versículo 3, tá certo? E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de logo tempo, os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormitar. E o que ele quer falar sobre isso? É que eles não vão parar enquanto e ele fala aqui que deles, o que será feito com eles, que não será tardia a condenação desse povo, que mente para os eleitos, enganando e desviando. Em vez de acrescentar, trazer, fazer discípulos, eles fazem, espalham para essa geração mundana que está hoje em dia. E também ele fala aqui no versículo de 2 Pedro 2, versículo 3, ele está querendo falar que não vai ser tardia. Daqui a pouco a punição deles vai acontecer, tá certo? Então estude as escrituras para não cair no enganamento deles, e também não se preocupem, não vão tipo, não sei o que, você está fazendo isso, não. Sim, a gente tem que defender, falar sobre as escrituras para os eleitos que o Criador vai mandar para nós, tá certo? Os irmãos, que são os eleitos, tá certo? Que o Criador manda para nós, na nossa vida cotidiana. A gente não precisa ficar atrás com um palco assim, não sei o que. Tá entendendo?
feito eles fazem. Isso já é para chamar a atenção da maior parte de pessoas que eles puderem para que possam roubar mais e mais. Tá entendendo? O Criador que manda os discípulos que quando você prega a sua palavra são atraídos, o Criador age na vida daquela pessoa, bora falar assim, e essa pessoa se interessa pelo aquilo que você está falando. Que o irmão está falando é verdade. Eu vou lá escutar o que ele está falando. E assim você vai fazendo discípulos. Perceba que quando o Messias estava pregando, o Messias foi atrás. Os discípulos, aquela multidão, foi que foram mandados pelo Criador. Vocês entenderam? E os discípulos ele escolheu porque tem autoridade perante algo para escolher. Está entendendo? Que eram os 12 discípulos que a gente está lendo agora, tipo Pedro, Zacarias, Elias e todos os outros, João e etc. E o que eu estou querendo explicar? Vocês têm que permanecer e ler as escrituras no secreto, pegar fechar a porta como está aqui, ler as escrituras, orar ao Criador para dar discernimento e sabedoria, para não cair nessa historinha de templo ou de dízimo, que é dinheiro para dar dinheiro para eles e uma boa vida para eles, sendo que eles estão roubando vocês. Tá entendendo?